Cara, professor cursista, que bom que você está aqui com a gente. Essa é a nossa aula 1, onde falaremos sobre jogos, gamificação e jogos digitais. O objetivo dessa aula é a gente trazer essas definições para você, para que a gente já inicie esse processo desse curso de construção dos jogos, trazendo, antes de tudo, a parte teórica, as definições teóricas que constroem, então, todo esse aporte aí da aprendizagem baseada em jogos digitais. Então, antes de mais nada, a gente quer começar já diferenciando algumas coisas para que a gente saia do senso comum de achar que tudo é igual, que é tudo a mesma coisa, gamificar, jogar, jogo digital, e a gente já entenda que, na verdade, não é bem assim a coisa. Então, lembro para você que esse curso ele tem uma duração total aí de 20 horas e a gente vai liberar os módulos semanalmente para que você vá realizando. Então, nesta semana, a gente vai fazer essa grande passagem aqui por todo esse universo um pouco mais teórico para trazer um embasamento interessante para a gente. E na semana que vem, a gente começa já aí com tudo, nas próximas aulas a gente já começa com tudo na parte prática da coisa e aí vamos com prática até o final desse processo todo. Lembrando que é muito importante que esse embasamento teórico seja construído para que na hora que você vai construir os seus jogos, você entenda exatamente tudo que está acontecendo. Fechado? Vamos nessa então? Bora lá, vamos começar? Então vamos começar aqui com essas definições. Vamos começar trazendo a definição de jogos. Para essas definições, a gente trouxe então as definições utilizadas por nós no GPEnteduc, no grupo de pesquisa em inovação e tecnologias educacionais, que é o grupo aqui da UTFPR, liderado pelo professor Dr. Marcelo Mota, e no qual todos os membros desse grupo aí pesquisam sobre o uso de tecnologias na educação. Então, é importante aí que você saiba que essas definições vêm desse grupo aí. E o grupo define jogos como sendo, abre aspas, vamos lá, o GPEnteduc diz que o jogo é uma atividade recreativa, tendo a finalidade de entretenimento, possuindo metas, regras, feedback, participação voluntária, envolve estimulação mental ou estimulação física, e dentro dessa perspectiva de atividade recreativa, podem ser apresentados tanto na forma analógica quanto na forma digital. Isso é o que o GPEnteduc, então, no seu coletivo de pesquisadores, construiu essa definição aqui, que é a definição de jogo, a definição de jogos. Então, veja bem, algumas palavras-chave importantes aqui, né? Atividade recreativa, que tem a finalidade de entretenimento. Possui metas, regras, feedback, e a participação no jogo ela é voluntária, ou seja, o jogo não é imposto, o jogo ele é trabalhado através de um convite para se jogar, e aí então os jogadores, os players, as pessoas que querem jogar vão participar desse jogo, lembrando que ele tem metas, regras e possui um feedback. Beleza? Joia? Vamos continuando aqui então. Então, essa definição de jogos, e aí a gente traz uma definição de jogos digitais. E você vai ver que no GPEnteduc essa definição é praticamente a mesma, com alguns detalhes, ou com um detalhe que é extremamente importante. Então vamos lá. Primeira coisa é que a gente entende que os jogos digitais, a gente denomina os jogos digitais como games. Por quê? Para ficar mais fácil, para não ficar aquela coisa de jogos digitais. Então, para ficar mais fácil, a gente tem os jogos e tem os games. Quando a gente fala de games, sempre que a gente fala de games, a gente está falando de jogos digitais, beleza? A definição assumida pelo grupo é que os games são atividades recreativas que possuem a finalidade de entretenimento, olha lá a definição de jogos aparecendo aqui de novo, né? Possuindo metas, regras, feedback e participação voluntária. Envolve estimulação mental ou física e são apresentados na forma digital. Então, a diferença de jogos, simplesmente jogos para jogos digitais, de acordo com as definições do GPEnteduc, é que nos jogos eles podem ser tanto analógicos quanto digitais, mas nos games é que a gente trabalha diretamente com a forma digital, com a forma aí já computadorizada para que isso aconteça. Quando eu falo de jogos digitais, eu estou falando de jogos que podem ser jogados em quaisquer dispositivos digitais, né? Não necessariamente sendo celulares, computadores,
ou até mesmo tablets. Eu posso estar falando, por exemplo, quem não lembra daquele bichinho virtual do Tamagotchi, né? Aquele bichinho que a gente tinha que dar comida, tinha que lembrar de limpar, de fazer as coisas. É um jogo digital, porque ele é um jogo que se dá num ambiente digital, feito através de uma placa lógica que constrói, né, essa sequência digitalizada, e aí você pode fazer essa atividade ali dentro. Então, o jogo digital é aquele que acontece dentro de uma plataforma onde permita que isso aconteça de maneira digital. Aqui, no nosso curso, a gente vai trabalhar especificamente com jogos digitais que podem ser utilizados em dispositivos computadorizados, ou seja, em dispositivos como computadores, como tablets, como smartphones. Então, esses jogos eles são construídos para isso. Os jogos digitais que a gente vai trabalhar são construídos com essa finalidade, de ser utilizados nestas ferramentas mobile ou não mobile, mas que são ferramentas computacionais, por assim dizer, dentro da ideia de personal computer, dentro da ideia de PC. Né? Você pode até pensar que, de repente, quando eu falo de ferramentas computadorizadas, você pode estar falando de uma placa de Arduino, por exemplo, que não é uma ferramenta computadorizada, mas não necessariamente é uma ferramenta computador. Uma ferramenta que usa um monitor ou usa alguma coisa como interface. E tudo bem, tá certo, mas essa não é o nosso mote enquanto ferramenta digital. Então, para o nosso curso, os jogos digitais são jogos que serão construídos para uso em computadores, tablets ou celulares. Joia? Aí, dentro dessa gama de informações que a gente já trouxe, que é de jogos e jogos digitais, tem uma confusão muito comum que acontece bastante, né, dentro desse universo, que é a gamificação. E aí muitas pessoas acham que gamificação são jogos, né? E na verdade não é bem assim. Já de antemão eu já dou dica para você. Aqui mesmo no mux.net.br você tem outros cursos, inclusive um curso de gamificação com a professora Taniele Loss. É um curso maravilhoso, muito legal. Vale muito a pena você conferir aí na plataforma. Dá uma olhadinha quando você tiver um tempinho. Vale muito a pena. Curso bem legal mesmo. A Tani é a nossa especialista aí nessa parte de gamificação. Então, trazendo a definição do grupo de gamificação, então o que a gente tem? A gamificação em contexto educacional. Importante frisar isso. A gente está falando da gamificação aqui em contexto educacional. Existem outras práticas de gamificação que podem ser em contexto corporativo, em contexto empresarial, e aí tem outros detalhes, outras características que podem ser semelhantes a essa, mas que também podem não ser. Então vamos voltar para cá e vamos ficar no contexto educacional. É trabalhada como uma metodologia. Olha que interessante. A gamificação no contexto educacional é uma metodologia que utiliza elementos de design de jogos ancorados em mecânicas, dinâmicas e componentes. A combinação das três categorias, mecânicas, dinâmicas e componentes, implica em uma estratégia gamificada, podendo então oportunizar o engajamento e a aprendizagem no contexto não jogo, não implicando necessariamente na utilização das tecnologias digitais. Então, quando eu falo de atividade gamificada, eu estou falando de atividade que pega elementos de jogos. Que elementos são esses? Mecânicas, dinâmicas e componentes de jogos. E aí eu estou falando de um outro tipo, né, de ferramenta. Então veja bem, que inclusive isso pode ser colocado num contexto de não jogo. Não necessariamente é um jogo, mas tem elementos de jogos. Por exemplo, eu posso trabalhar dentro de uma atividade na qual eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar lá uma sequência de exercícios de matemática, vou aplicar a sequência de exercícios de matemática, e esse aluno, a cada 5 exercícios corretos, ele ganha uma estrelinha, ou um pedaço de uma mandala. Aí ele faz mais 5, um outro pedaço da mandala, mais 5, outro pedaço, e quando ele fizer finalmente completar 20 exercícios, ele completa o ciclo e completa essa mandala, que dá acesso a um próximo pool de exercícios. Então o que eu fiz? Eu usei uma estratégia gamificada. O estímulo é completar a mandala para poder ir para a próxima fase. Veja bem, não é um jogo, é um contexto gamificado. É a ideia de utilizar elementos de jogos. Então, nesse caso, eu estou utilizando, por exemplo, componentes de um jogo para fazer isso. Eu poderia usar mecânicas, eu poderia usar dinâmicas, eu poderia fazer outras tantas tarefas dentro disso. Fechado? Então, aqui a gente já consegue deixar claro para você a diferença aí entre jogos digitais, que é o que a gente vai trabalhar nesse curso, e a gamificação, que é uma outra história ainda. Então, vamos lá. Dentro do conteúdo, revisando o que a gente viu agora. Jogos, atividades recreativas, participação voluntária, regras, metas, objetivos, feedback como característica fundamental, geram uma estimulação mental ou física. Jogos digitais, todos os elementos e características que já temos nos jogos, só que todos apresentados em forma digital. E a gamificação, que é uma metodologia que utiliza elementos de design dos jogos
Importante lembrar que aqui design não significa o gráfico, significa, na verdade, o sentido em que a coisa acontece. Elementos design são temporadas em mecânicas, dinâmicas e componentes em um contexto não jogo. Não é necessariamente um jogo, mas é utilizado como estratégia de jogos. Maravilha, então. Visto tudo, revisado tudo, vejo vocês na nossa próxima aula. Espero você lá, hein? Não, já está postado, é só curtir a aula. Bora lá, vamos que vamos!